Na sexta-feira, o pessoal vai em centro, que aqui na Baixada o pessoal vai em centro na sexta-feira. Aí não vem na igreja, não vem. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Porque deve estar aí, acho que foi no centro. Depois eu vou dar uma volta com o carro para não fazer uma. Vamos fazer essa via sacra aí para ver se a gente leva os crentes. Tem cara que para na porta do centro e ainda culpa, dizendo lá, eu sou de Cristo. Direciona as mãos para cá em nome de Jesus. Quantos conhece o pastor Júnior? Diga amém. Amém. Conhece mesmo? Eu estou com você, cara. Quando eu pergunto quem me conhece, ninguém me diz amém. Chega lá. Amém. Senhor, eu apresento a vida do pastor Júnior em tuas mãos, o ministério, a vida do pastor Flávio também, que for lá em Campos, a sua esposa, Senhor Deus, o irmão lá aqui, a esposa, Senhor, a esposa do pastor Júnior, uma criança também que aqui está, os filhos do pastor Júnior ficaram lá, as filhas. Abençoa, Senhor Deus, derrama, Pai, sobre a vida desse casal, toda a sorte de bênção, que ele continue sendo esse canal de bênção na tua casa, que o Senhor venha sempre usá-lo para essa forma especial. Pedimos a Ti, Pai, que toda manifestação da Tua glória esteja sobre a vida desse casal. É o que pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a Ti. Amém? Amém. Boa noite a todos. Amém. Paz seja convosco. Pode se assentar, queridos. Louvo a Deus por estar aqui com um irmão muito querido. Quando conheci Mesquita, a nossa alma se aliançou. Temos muito carinho um pelo outro. Eu sei que essa família é uma família abençoada, uma família cheia da presença de Deus. Venho de Campos do Jordão junto com a minha esposa, a pastora Mariana, que é a minha Mariana, a minha presente que Deus me deu, a mulher mais importante da face da terra para mim. Também estou aqui com o Márcio, que é o nosso pastor de casais da nossa igreja, Marli, que é a esposa do Márcio, e a Marianinha. Estamos aqui hoje para louvar o Senhor com vocês. O pastor Mesquita, conversando com ele há um tempo atrás, ele falou assim: eu vou marcar uma data aí para você ir lá pregar. Deve ser, mas coloca ele num culto de poder, de avivamento, alguma coisa, porque é onde eu sei que Deus flui na minha vida. Eu tenho pregado muitas mensagens. Meu ministério é um ministério profético de avivamento, avivalista, e de repente eu até gosto de pregar outros tipos de mensagem, outros tipos de seminário, mas eu gosto mesmo de falar do poder de Deus. Eu gosto de falar da unção de Deus, da transferência de unção, da transferência de poder, da glória de Deus, da unção de Deus, de avivamento. E eu acho tão tremendo que campanhas como essa já não existem mais. Sabe por quê? Porque hoje a maioria das campanhas que as igrejas se propõem a fazer é campanha para trazer riqueza, para trazer prosperidade, para trazer uma vida diferenciada no sentido de ter coisas. Mas é importante entendermos, querido, que o que mais move uma vida cristã não é o ter, é o ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo. E Deus, Ele escolheu que cada um de nós tivéssemos a porção dele dentro de nós. E a porção de Deus dentro de nós se chama Espírito Santo. A porção de Deus dentro de nós é o Espírito Santo nos movendo para vivermos e termos experiências sobrenaturais. E todos nós aqui já tivemos experiências sobrenaturais com Deus. Já tivemos um toque de Deus, um milagre de Deus, um favor de Deus financeiro, espiritual ou qualquer tipo de favor. Deus já falou conosco, Deus já ministrou nas nossas vidas. Mas com o passar do tempo, vai caindo a nossa vida em momentos em que a gente começa a pensar no passado, a gente começa a pensar na tristeza, na dor, na angústia. E algo que me chama muito a atenção, que a nossa vida, nós somos movidos por aquilo que nós ouvimos. E de repente nós ouvimos alguma palavra de ameaça, alguma palavra de zombaria, alguma palavra contrária. E sabe o que acontece? Nós começamos a cair num declínio espiritual. E esse declínio espiritual
espiritual, ele é totalmente contra qualquer tipo de avivamento. O declínio espiritual, ele traz consigo situações das nossas vidas das quais nós não conseguimos experimentar glória, poder, favor de Deus, porque nós nos fechamos numa vida de dor, de angústia, lambendo feridas, numa depressão, e a gente não consegue experimentar o favor de Deus. Essa mensagem dessa noite, eu tenho plena convicção, vai falar ao teu coração, porque este homem, por mais que parece ele ser um super crente, e foi um homem muito usado por Deus, ele também tinha deficiências, como eu e você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19, do versículo 1 ao 4. 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se disser que amanhã estas horas não puser a tua mão como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. No versículo 5 em diante, ele vai falando da maneira que ele estava, na tristeza que ele estava, na dor que ele estava. Para quem não sabe, Elias foi o profeta do fogo. Elias foi o profeta que trouxe um avivamento de Israel diante da maior crise espiritual que Israel estava vivendo. A idolatria estava sendo algo natural, todo mundo estava vivendo debaixo de um cerco de idolatria, e as pessoas eram discípulos de Azera e Baal, e havia pelo menos 1000 profetas de Baal e Azera, e naquele tempo tinha vários profetas, mas um só de Deus se destacava. Elias se destacava diante de 1000 profetas. Ele se destacava como um profeta de Deus, autêntico, genuíno. E a Bíblia diz que ele fez um grande duelo, e nesse grande duelo o nome do Senhor prevaleceu, a glória de Deus repousou sobre Israel, algo tremendo e poderoso aconteceu ali em Israel. Todos os profetas de Baal e Azera foram mortos, e a Bíblia diz que naquele exato momento, quando Jezabel e Acabe ficam sabendo daquela história, que Elias havia matado, confrontado aqueles profetas e os derrotado, naquele exato momento, Jezabel, como mostra aqui, Jezabel lança uma palavra e manda uma mensagem a Elias e diz assim: Assim lhe façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua mão como a de um deles. Jezabel provoca Elias. Jezabel lança uma palavra contra a vida de Elias. Jezabel fala para Elias: Olha, eu vou matar você. Você acabou com os meus profetas, mas eu vou destruir você. E a Bíblia diz que Elias ficou com medo. Pensa num homem como Elias, que acabara de viver um avivamento tremendo, de ver a glória de Deus de uma forma tremenda. Um homem extremamente usado, ousado, cheio de poder, cheio de autoridade. Ele foge de medo. E algumas características são importantes entender: que Jezabel não respeita a unção. O espírito de Jezabel nunca respeitou e nunca vai respeitar unção. Ela não quer saber se você é cheio de Deus ou não é. Ela lança palavras contrárias contra a tua vida, e quando ele lança essas palavras contrárias, se você estiver fraco espiritualmente, você vai ser abatido. Se você é cheio de Deus, você também pode ser abatido por essa palavra,
porque o espírito de Jezabel não respeita unção. E a Bíblia diz que Elias entra numa crise emocional. Todos nós aqui passamos por crises emocionais, crises de identidade, crises espirituais. Quantos de nós estamos na igreja e somos fiéis no que diz respeito a cultuar a Deus? E muitos de nós passamos por crises espirituais. Nós somos desafiados a cada dia a ter que provar que somos de Deus, a ter que provar que somos espirituais. Cada dia tem que ser um louvor novo, cada dia tem que ser uma oração nova, cada dia você tem que abençoar pessoas, cada dia você precisa chorar com as pessoas, abraçar as pessoas, sentir Deus na vida das pessoas. Mas esses desafios espirituais trazem consigo muita dor, trazem consigo muita depressão, muita angústia, muito medo. E Elias sentiu medo. Pensa para você ver um homem que acabara de fazer o que fez, sai correndo de medo por causa de uma palavra de uma mulher. Um dos grandes rivais do avivamento, sabe o que é? Palavras contrárias. Ah não, isso aí daqui a pouco acaba. Isso é um modismo. Isso é uma moda só, já que acaba esse negócio de poder, de avivamento, de glória, de unção, de cair no poder, de falar em línguas, de ter revelação, de ser profeta. E nós começamos a passar por dilemas espirituais. E os dilemas espirituais, as circunstâncias espirituais contrárias, elas fazem a gente se tornar pessoas comuns, sendo que somos pessoas cheias de Deus, mas nos tornamos pessoas comuns dentro da igreja. O que é uma pessoa comum dentro da igreja? É uma pessoa que não exerce mais nada, é uma pessoa que só aceita o banco, uma pessoa que já não vibra mais com o poder, com a graça, com a glória, com a unção de Deus. E de repente, quando uma pessoa cai no poder, quando aquilo era algo tremendo e poderoso, passa a se tornar algo cotidiano, rotineiro, normal. Quando uma pessoa é curada na igreja, hoje em dia, parece que não aconteceu nada. Quando há uma conversão, parece que não aconteceu nada. E nós passamos a nossa vida dentro da igreja acostumados com o poder de Deus, assim como o povo no deserto se acostumou a viver milagre todos os dias, e ele já não dava mais créditos para o maná, para a glória de Deus, para a água que Deus trazia para eles. E nós passamos uma vida toda dentro da igreja acostumando a ser cristão, acostumados ao ponto de chegar na igreja e não dar mais importância para o horário, não dar mais importância para a oração. Não me responda. Quanto tempo faz que você não ora? E eu não estou falando daquela oração, meu irmão, que é aquela oração para você ir dormir. Ó Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, amém. Aquela oração onde você se prostra diante de Deus e chora diante de Deus. Aquele tempo onde você começa a sentir aquela glória tomando conta da tua vida, da sua existência. Aquele poder que quando começa a tocar dentro de você, você sente vontade de chorar, de falar em línguas. Meu irmão, sabe uma coisa que tem muito, que caiu em desuso dentro da igreja? O falar em línguas dentro da igreja. Você sabia que hoje 80% das igrejas não falam mais do poder do Espírito Santo? Você sabia que as igrejas, até as chamadas pentecostais, elas não pregam mais sobre o batismo do Espírito Santo? Você sabia que as igrejas hoje, muitas delas acham que o falar em línguas é loucura? Você sabia que hoje a grande maioria das igrejas, elas não têm como prioridade o crente ser cheio do Espírito Santo? A prioridade maior das pessoas é a satisfação pessoal. Hoje a igreja evangélica do Brasil é uma igreja assistencialista. Hoje a igreja evangélica do Brasil é uma igreja que quer que você, que eu, tenha uma boa posição pessoal. Quer que eu tenha uma boa posição em todos os lugares onde eu ando. E você sabe por que hoje nós não somos perseguidos como os irmãos do passado? Porque nós não somos mais avivados como o povo do passado. O Evangelho está no Brasil há 110, 115 anos aproximadamente.
E você sabia que os irmãos que pregaram no passado sobre o poder do Espírito Santo, se hoje eles pregassem, eles seriam apedrejados dentro da igreja? Sabe por quê? Porque falar do Espírito Santo não é mais moda. Falar de Deus não é mais moda, mas falar de prosperidade, de vida com resultado, de ter uma vida com propósito. Aí sim é bom, é legal, é agradável. O Brasil hoje é o país que mais se encontra desviados no mundo. Sabe por quê? Porque não falamos mais do Espírito Santo. Porque a voz de Jezabel tem falado por muitos lugares: aquieta-te, porque eu vou te matar. E o que hoje a grande maioria do povo evangélico tem ouvido é isso: você não pode falar do Espírito Santo, você não pode falar de avivamento, você não pode ter mudança de vida. E o espírito de Jezabel tem clamado diante dos altares das igrejas evangélicas do Brasil. E sabe o que nos tornamos? Nos tornamos como os romanos, nos tornamos como os irmãos católicos. Vai lá, aparece de vez em quando no domingo, eu cumpro o meu papel de bom cristão. Meu irmão, ser bom cristão é legal, é lindo, mas é tremendo que você seja bom, mas também cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aonde você andar, a glória de Deus esteja com você. Aonde você estiver, a marca de Cristo esteja com você. Aonde você andar, o poder de Deus impere na tua vida. Aonde você andar, as pessoas olhem e falem: ele verdadeiramente é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O teu louvor precisa ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter muita técnica, mas eu prefiro uma igreja cheia do poder do que uma igreja cheia de técnica. Eu prefiro sentar no chão do que sentar num banco aonde é uma igreja vazia que não tem poder de Deus. Eu prefiro gritar até perder a minha voz do que ter um bom microfone, mas não ter a presença de Deus. Jezabel falou para Elias e ele ficou com medo. Entrou numa crise emocional, entrou numa crise espiritual, e ele começou a ter dilemas emocionais. Ó Deus, ó céus, ó dia, está chovendo, não posso ir no culto. É sexta-feira, eu já fui uma semana toda na igreja, eu já dei meu dízimo esse mês, eu já entreguei a minha adoração esse mês, eu já dei minha primícia, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E os dilemas emocionais começam a mostrar que as nossas emoções estão à flor da pele. E nós começamos a ter raiva, ira, cólera, nervosismo, atitudes impensadas. Gritamos com pessoas, xingamos pessoas, não valorizamos pessoas, não valorizamos a fé das pessoas, não valorizamos o poder do Espírito Santo na vida das pessoas, não valorizamos o ministério das pessoas. Porque as crises existenciais, elas acontecem na vida de pastores, de profetas, de homens de Deus, mulheres de Deus. É natural que aconteça, é natural que tenhamos dias de dor, dias de sofrimento, dias de solidão. É natural que tem dia que não queremos ir para a igreja. É natural que tem dias que não queremos levantar as nossas mãos e dar glórias a Deus. É natural, acontece. E algo muito forte acontece nesse meio, que o inimigo ele tenta desestabilizar a nossa fé. Nesse momento, quando você não quer levantar as mãos, o inimigo muitas vezes usa uma estratégia e tenta nos desestabilizar, dizendo: Deus não é com você. Cadê o seu Deus? Você viu, você está sozinho hoje, nenhum irmão te procurou. Você viu, você não foi na igreja e ninguém notou a tua falta. Você viu, você está lá servindo como diaconisa, como diácono, mas ninguém nota a tua presença, mas ninguém nota o que você faz. Ele tenta nos desestabilizar.
dizendo que o louvor não chegou até o trono, dizendo que a pregação foi mais uma pregação, que o ministério de dança é mais um ministério qualquer, e ele tenta nos desestabilizar. E eu acho tremendo, querido, que todo homem e mulher de Deus tem um propósito nessas vidas, e por ter propósito, Deus se preocupa. Deus, Ele ama a estar com você. E Elias entra numa caverna, e Elias fica ali dentro daquela caverna, lambendo as suas próprias feridas. E Deus chega e começa a conversar com ele, e pergunta a primeira vez para Elias: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Coisa que Deus não sabia que Elias estava dentro daquela caverna e fazendo naquela caverna. Queridos, algo que eu mais vejo nos dias atuais é crentes dentro da caverna. Hoje, muitos de nós nos enfiamos dentro de uma caverna, porque ali ninguém nos vê, porque ali eu não sou rejeitado, porque ali o pastor não vai cobrar, porque ali eu faço do meu jeito, porque ali eu não preciso gritar, porque ali eu não preciso chorar, porque ali eu não preciso, ninguém vai me ver. Na realidade, quando entramos dentro de uma caverna, é porque queremos que ninguém nos veja. Não precisamos mudar de vida dentro da caverna, não precisamos ter alterações de mudança de vida dentro da caverna, porque afinal de contas ninguém nos vê dentro da caverna. Dentro da caverna é esconderijo para pessoas que estão com medo, que estão desanimadas, que receberam palavras contrárias, dizendo que você não pode, você não consegue, você é um fracassado. E sabe, querido, pode parecer loucura, mas é muito mais normal do que você possa imaginar, como palavras nos ferem. Por isso que a Bíblia é tão linda, e o Salomão disse: como maçãs de ouro e salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Nós precisamos aprender a falar com pessoas. Nós precisamos aprender que pessoas não são negócios, pessoas são presentes de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós matamos ministérios e pessoas vão para as cavernas, porque não sabemos falar com pessoas às vezes. Jesus não morreu por prédio, Jesus não morreu por causa de carro zero, Jesus não morreu por causa de som, por causa de estruturas. Jesus morreu por causa de vidas. E como nós nos preocupamos tanto com outras coisas e preocupamos tão pouco com aquilo que de fato faz a diferença, com almas. E a maioria das almas hoje estão dentro da caverna e não tem um filho de Deus que vai lá resgatar e fala: vem, anda comigo, porque comigo tem unção, tem poder, tem glória, tem manifestação de Deus. Nós precisamos aprender a resgatar pessoas da caverna. Quantos irmãos seus da igreja aqui estão na caverna e você nunca ligou para ele para falar assim: o que passa na sua vida? Porque é muito fácil falar que uma pessoa saiu da igreja porque não concordou com alguma coisa. Muito mais difícil é ir na caverna e buscar os que estão perdidos e que receberam uma palavra, uma profecia de Jezabel dizendo que ia acabar com eles, e eles ficaram presos dentro de uma caverna. Avivamento é mudança de atitude, é mudança de vida. E você não pode ficar estacionado como você muitas vezes tem ficado estacionado na tua fé, como cristão, esperando a volta de Jesus Cristo, sem se preocupar com aqueles que estão perdidos, sem se preocupar com aqueles que estão nas cavernas espirituais, sem se preocupar com aquele que não vem no culto, achando que ele é a pessoa imadura o suficiente e ela que tem que resolver a sua vida. Nem todo mundo é maduro o suficiente que não possa um estender de mãos. Todos precisam de um estender de mãos.
Todos os pastores precisam, porque muitas vezes os pastores também entram nessas cavernas. E quantas cavernas eu passei! E sabe o que Deus perguntava? Ei, o que você está fazendo aí? E a Bíblia fala aqui que 3 vezes Deus pergunta para ele: o que você está fazendo dentro dessa caverna? Porque caverna não é lugar de crente, caverna não é lugar de pessoa avivada. Lugar de pessoa avivada é dentro da igreja, cheio de Deus, que pula, que grita, que fala em línguas, que tem revelação, que é profeta, que é cheio de Deus. O lugar não é a caverna. Caverna é lugar de morte, caverna é lugar de sofrimento, caverna é lugar de dor, caverna é lugar de zombaria, caverna é lugar onde o diabo vence. Você sabia que muitas vezes na caverna é onde o diabo está vencendo? Porque ali nós não temos autoridade, porque ali nós não falamos para ninguém, ninguém nos vê. Na caverna é lugar de angústia, é lugar de ficar sozinho, é de chorar. Deus me mostra que tem muitas pessoas que estão em cavernas aqui nessa noite. Mas não é porque querem estar na caverna, é porque uma palavra maldita entrou no coração dela. Tem muitos líderes que entram em cavernas, e dentro da caverna eles deixam de ser o homem de Deus e passam a ser o homem da caverna. Quantos de nós deixamos de ser homens e mulheres de Deus e preferimos ter o nome de homem ou mulher da caverna? Fundando ministérios dentro da igreja, ministério do biquinho, ministério do se não me chamar eu não vou lá na frente, ministério do que eu não vou dar uma glória a Deus quando Ele estiver louvando, quando Ele estiver pregando eu não faço, ministério se não mandar eu não faço nada. Quantos de nós perdemos a nossa característica de servo, de adorador? Um dia, algo que aconteceu na minha vida, eu sempre fui um rapaz, um homem muito brincalhão. Eu gosto de brincar, eu gosto da risada, eu gosto de contar causas, eu gosto do poder de Deus. Eu gosto demais, meu irmão, de pular na presença de Deus, gritar até ficar rouco, ficar no dia seguinte sem voz o dia inteiro, porque eu gritei na presença de Deus, chorei na presença de Deus. E um dia, uma palavra maldita como essa que eu estou ministrando hoje, que Jezabel lança na vida das pessoas, lançaram para mim e falaram assim: sabe o que acontece, Juninho? Você é um ótimo pregador, você é cheio de Deus, mas você é muito brincalhão e Deus quer você mais sério. Eu falei assim: é? Deus quer você mais sério, quer que você comece a ser mais sério, uma posição mais séria. Eu acreditei naquela palavra e fui para a minha caverna. Cheguei no culto, meu irmão, coloquei um terno, e a minha igreja não tem esse negócio, coloquei um terno. Cheguei na igreja, meu irmão, pastor, irmão. Me assentei no primeiro lugar, como a gente sempre se assenta lá, e fiquei lá, esperando o culto começar. E a hora que o culto começou, eu naquela seriedade, aleluia, glória a Deus. E de repente o fogo começou a pegar no culto. E o fogo começou a pegar no culto e Deus falando comigo. E eu falei assim: não, eu não vou sair da minha posição de sério agora. Eu fui, meu irmão, me prostrei no chão, não aguentei, me prostrei no chão e me ajoelhei. Me ajoelhei e fiquei prostrado no chão. E comecei a chorar e a gritar, e de repente eu sinto algo em cima de mim. De repente eu olho, virei para cima, e minha filha de 3 para 4 anos, de cavalinho em mim no meio do culto. Eu olhei para ela e a igreja toda dando risada. Aquela hora eu entendi o significado, que Deus não queria que eu fosse diferente de coisa nenhuma. Eu entendi que a alegria do Senhor era a minha força, que eu não precisava provar nada para ninguém, que eu não preciso mudar.
ser para agradar homens, eu preciso agradar a Deus, porque Deus me fez alegre e feliz. E muitas vezes nós entramos dentro de uma caverna maldita, uma caverna de uma palavra contrária que veio contra a tua vida, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, que Deus não está com você, que a unção não está com você. E a gente entra dentro dessa caverna, desestabilizado emocionalmente, desestabilizado espiritualmente, e nada mais acontece na nossa vida, porque dentro da caverna não tem realização. Sabe por que muitas vezes não tem realizações na tua vida, não tem avivamento na tua vida, não tem mudança de vida na sua existência? É porque muitas vezes nós estamos dentro de uma caverna. Nós ouvimos palavra que não precisa falar em línguas, não precisa gritar, não precisa chorar. Queridos, é tão bom. É tão bom chorar na presença de Deus. Meu irmão, quando começa aquele arrepio que vem de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, aquele fogo começa a queimar no peito, a cabeça parece que está pegando fogo, meu irmão. É tempo da gente se libertar. É tempo da gente dar glória, se encher de louvor. Mas é tremendo, meu irmão, que quando nós nos libertamos, um avivamento começa na nossa vida. E a maioria das pessoas querem avivamento, mas não quer pagar o preço de sair dentro da caverna. A Bíblia diz aqui que Deus procura Elias por 3 vezes. Ei, o que você está fazendo nessa caverna? Deus te pergunta hoje, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Deus fala para Elias, saia da caverna. Deus dá uma ordem imperativa para Elias, a partir de agora, saia da caverna. E eu quero te propor nessa noite para você sair da caverna, para você viver o avivamento de Deus na tua vida, para você começar a viver uma mudança de vida, para você começar a respirar um ar novo, para você começar a ser cheio do Espírito Santo de novo, para você ser renovado no poder do Espírito Santo, para você ser renovado no teu louvor, para que as tuas línguas, Deus te dê línguas novas, para que Deus te dê revelações, para que Deus te dê poder, te dê autoridade, batismo no Espírito Santo. É necessário você sair da caverna. Fala para o irmão, hoje nós vamos sair dessa caverna. Caverna não é lugar para uma mulher de Deus estar. A tua voz precisa ser ecoada. Mas Deus não responde oração dentro da caverna. Deus pode até responder orações dentro da caverna, que Ele responde em qualquer lugar, mas não é habitat natural de um crente. O habitat natural de um crente é o mundo, a liberdade, onde ele pode proclamar a glória de Deus e o poder do Espírito Santo por onde ele anda. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não tem uma mudança de vida? Quanto tempo faz que as pessoas não te olham mais como referencial? Como que as pessoas te veem? Eu costumo dizer um crente cavernoso, ou um crente cheio do poder e da glória de Deus. Um crente que, aonde ele vai, ele exala Deus. Ele exala o bom perfume de Cristo por onde ele anda. As pessoas o reconhecem, não porque ele é um crente da gritaria, mas porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Deus diz para Elias, no capítulo 19, versículo 15 e o 16. Perdão, vamos ler do versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que se passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor.
Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto a sua capa e saiu para fora, e pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse, olha a resposta de Elias para Deus. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscaram minha vida para tirarem. E Deus nos disse, o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Níci, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Há uma voz mansa e suave de Deus aqui nessa noite, para tocar e falar com você. Deus dá 3 ordens para Elias. A primeira ordem, Deus fala para Elias: saia da caverna. A segunda ordem que Deus dá para Elias: olha, saia da caverna e suba ao monte. Sabe o que Deus estava querendo dizer com isso? Porque é tempo de você subir no monte, porque no monte é onde Deus vai falar com você. É tempo de você subir no monte, para você ser avivado por Deus ali no monte. É tempo de você subir no monte, porque Deus vai falar com você com uma voz mansa e suave. É tempo de você subir no monte, sair dessa caverna maldita que muitas vezes você está, e subir o monte, porque Deus vai tocar em você, vai falar com você, vai avivar a tua vida, vai renovar a tua fé, vai te dar uma nova chance e vai te dar mais algumas ordens. Suba na montanha do seu ministério, suba na montanha do teu casamento, suba o monte nessa noite para você ter uma família feliz. Suba o monte para o teu ministério ser beneficiado. Suba o monte para você ser agraciado com o poder sobrenatural de Deus. Deus diz para ele: saia da caverna e suba o monte. E quando você estiver lá no alto do monte e eu tiver falado com você, sabe o que você vai fazer? Você não vai ficar lá no monte mais não. Você vai descer do monte. E quando você descer do monte, você vai ungir reis. Eu quero dizer, querido, que quando você descer do monte, você sair da caverna, subir o monte e descer desse monte, você vai começar a ungir reis por onde quer que você passar. Você vai colocar a mão na cabeça das pessoas e vai falar: receba o poder de Deus, receba a unção de Deus, receba a glória de Deus, receba a manifestação de Deus. Você vai começar a ungir reis, meu irmão, aonde quer que você estiver andando. Aleluia. Talvez o seu marido seja um homem muito difícil, você vai ungir ele como rei. Ah, tua esposa é difícil, unja ela como rainha. Impõe as mãos sobre ela e fala assim: eu determino a bênção e a glória de Deus sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida um poder sobrenatural de Deus. E não se espante se de madrugada o seu marido começar a gritar e falar em línguas estranhas. Não se preocupe, meu irmão, que vai começar a haver manifestação de Deus aonde quer que você colocar as suas mãos. O teu louvor vai ser diferente. As pessoas, quando começar a ouvir o teu louvor, vão falar assim: peraí, este é um louvor de quem esteve no monte e desceu no monte e está ungindo reis. Deus te chamou para ungir reis, meu irmão. E a Bíblia também diz para Elias: saia da caverna, suba o monte, unja reis e também profetas. Um ministério de avivamento, ele não se preocupa com o que os outros dizem. Ele ora, ele ministra, ele faz com autoridade, meu irmão. Quero falar um pouquinho sobre a autoridade. Sabe o que mais tem acontecido nos dias atuais? Perda de autoridade. Hoje em dia qualquer coisa faz o crente perder a autoridade.
nós precisamos buscar de novo aquela autoridade espiritual que Deus deu a Adão e Adão perdeu, e Jesus Cristo restaurou na cruz do Calvário para nós. Talvez hoje o cigarro tenha autoridade sobre a tua vida. Talvez hoje a bebida tenha autoridade sobre a tua vida, o sexo tenha autoridade sobre a tua vida, a mentira tenha autoridade sobre a tua vida, a fofoca, o roubo, a promiscuidade tem tido autoridade sobre a tua vida. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, Jesus Cristo, quando disse aquela palavra na cruz do Calvário, está consumado, Ele estava devolvendo a autoridade espiritual para todos os crentes. E a Bíblia diz que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, serão beneficiados pela autoridade que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário sobre nossas vidas. A Bíblia diz que nós, a partir daquele momento, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós podemos viver o avivamento de Deus, e acima de tudo nós podemos ter uma mudança de vida, porque a partir daí o Espírito Santo começa a habitar dentro de nossas vidas. E algo que mais nos constrange, meu irmão, é saber que o Espírito Santo habita dentro de nós. E sabe o que acontece? Nós não damos liberdade para Ele operar, e o Espírito Santo está dizendo assim: louva, e a gente fecha a boca. E o Espírito Santo diz assim: fale em línguas, e a gente fecha a boca. Muitos de nós não falamos em línguas e não recebemos a porção de línguas, a porção de dons de Deus. Sabe por quê? Porque temos medo, porque o diabo fala assim: você está imitando alguém, você não está sendo autêntico, você não está genuíno. Eu quero dizer, meu irmão, que a língua já está sendo derramada sobre nossa vida, já foi derramada. Muita gente fala assim: pastor, eu não falo em línguas porque parece que eu estou copiando alguém. É interessante notar, meu irmão, que a gente faz com que os dons espirituais pareçam bichos de 7 cabeças. Meu irmão, sabe de onde que nascem as línguas? Nascem primeiramente de Deus, porque a Bíblia diz que a língua é dos homens e dos anjos. Quando você vai falar, por onde que passa? Primeiramente, pela nossa mente. Ninguém fala sem pensar. Alguns até falam sem pensar, mas a grande maioria, ela pensa antes de falar. E tem gente que espiritualiza mais do que já é tão espiritual em línguas. E ele fala assim: não, porque eu tenho que receber aquele fogo que os discípulos receberam, e tem que ser algo diferente, e tem que ser aquele negócio bombástico, que quando eu sair e falar em línguas, o demônio vai sair correndo, as pessoas vão sair. Meu irmão, as línguas, ela tem somente um benefício: edificar a si mesmo. Não tem nada a ver com o demônio, meu irmão. Para começar a falar em línguas estranhas, a língua vem primeiramente na tua mente. E de repente, a hora que a gente vê, a gente só está transportando aquilo que nós estamos falando na nossa mente, porque a Bíblia diz que a nossa mente é a mente de Cristo. Daí eu fico assim: não, você falar em línguas igual o pastor Mesquita é plágio. Meu irmão, não tem como falar em línguas igual. Você até tenta, pode até tentar, mas você não vai conseguir, porque a Bíblia diz que cada um tem um mistério diferente, tem um chamado diferente, línguas diferentes. No Brasil é assim. Nós somos um país continental. No país tem um monte de gente que não fala tchê, outro fala porta, é tudo assim, irmão. É diferente. Falamos a mesma língua, mas de uma maneira diferente. E Deus está querendo devolver a autoridade para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Jezabel quer que você perca a autoridade, e Deus diz para você nessa noite: eu te devolvo a autoridade. Aleluia, glória a Jesus. A autoridade está sendo devolvida sobre a tua vida. A autoridade de pisar em serpentes, em escorpiões, a autoridade de expulsar demônios, a autoridade de viver uma mudança de vida. Talvez você não tenha experimentado mudança de vida, porque lhe falta autoridade para tomar decisões. Mas nessa noite você vai começar a experimentar uma mudança de vida, que é avivamento, porque
Deus está te dando autoridade espiritual nessa noite. Deus está te devolvendo a autoridade de falar contra o sistema político. Deus está te dando autoridade para você orar pelos enfermos. Deus está te devolvendo autoridade para você ministrar no meio da igreja, para você gritar no meio da igreja, para você glorificar no meio da igreja. Deus quer que você tenha autoridade espiritual por onde quer que você ande. Nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós temos autoridade espiritual. O diabo é que não quer que tenhamos autoridade espiritual, porque ele sabe que se você sair daqui hoje com autoridade, aonde você entrar, na tua casa o poder vai acontecer. Se você tiver autoridade espiritual, o teu patrão vai se render a Jesus, a tua família vai se render a Jesus. Nós precisamos ter autoridade espiritual. E a autoridade está sendo devolvida, porque Deus disse para Elias: olha, sai da caverna, suba o monte, e quando você estiver descendo no monte, você vai ungir reis e profetas. Isso é autoridade devolvida na vida de Elias. Elias, ele ungiu o profeta que matou Jezabel. Eu quero dizer, meu irmão, que você estará ungindo reis e profetas que irão matar aquelas palavras malditas que têm sido lançadas contra a tua vida. Elias ungiu Eliseu, que fez o dobro do que Elias fez. Eu quero dizer, querido, que você vai começar a andar com pessoas nas quais essas pessoas vão começar a olhar para a tua vida e vão falar assim: eu quero viver uma vida igual à sua, eu quero ter esse Deus que você tem, eu quero ter a autoridade que você tem. Quanto tempo faz que você não olha para o enfermo? Quanto tempo faz que você não tem uma atitude que fala assim: parou, agora eu vou viver o novo de Deus? Crentes que não falavam palavrão, hoje estão falando palavrão. Crentes que não brigavam no jogo de futebol, hoje brigam no jogo de futebol. Dão péssimo testemunho no jogo de futebol. Crentes que antes nem pensavam em olhar para uma mulher, hoje estão largando dos seus casamentos e adulterando. Sabe o que é isso? Crente que fica muito tempo na caverna começa a dar problema. Por isso que Deus é imperativo e diz assim: olha, saia da caverna. Saia da caverna para viver o novo de Deus. Saia da caverna para despertar o teu amor de novo pela tua esposa. Saia da caverna para despertar uma santidade nos teus lábios de novo. Saia da caverna para você começar a viver um avivamento que muda totalmente a história do teu bairro. Saia da caverna para você começar a viver e experimentar uma mudança radical na vida sua. Saia da caverna para você começar a expressar a glória de Deus por onde você andar. Saia da caverna urgentemente. Isso é mudança de vida. Saia da caverna e comece a ter padrões de santidade. Saia da caverna e busque dons espirituais. Quantos dons adormecidos, quantas palavras sepultadas, quantos sonhos espirituais mortos, quantos projetos lindos dentro da igreja que foram sepultados por causa de uma palavra de Jezabel. Deus te deu autoridade para você ungir rei que vai matar Jezabel. Hoje é noite de libertação espiritual na tua vida. Eu estou falando que demônio está agindo na tua vida. Não é isso, meu irmão. É o medo, os deslizes espirituais, as crises emocionais, a solidão. Parece que nada dá certo. Meus irmãos, esses tempos atrás eu tinha passado, estava passando, ainda tem um pouco ainda de uma crise financeira que não foi Deus que me colocou, não é às vezes a gente que você coloca nesse meio. E eu tomei um posicionamento com Deus, eu e minha esposa. E eu falei assim: eu vou sair dessa caverna, eu preciso sair dessa caverna, porque essa caverna está me matando, está me fazendo mal. Eu não consigo fazer as coisas com autoridade. E quando aquele cara que já
teve um dia o poder de Deus. Ele faz as coisas sem autoridade, todo mundo nota. Todo mundo percebe quando alguém perdeu a autoridade. Todo mundo percebe quando o cara está meio farol baixo. O cara era aquele tocha acesa, de repente é um mini bique. Meu irmão, quando eu comecei a me posicionar, as coisas começaram a mudar na minha vida. E as coisas só mudam quando você decide sair da caverna. Deus dá a ordem, mas se você quiser ficar na caverna e fazer birrinha e falar assim, eu vou ficar aqui porque aqui está bom, Deus não vai colocar uma bomba lá para te matar. Deus vai respeitar a tua posição. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que fora da caverna você vai obter muito mais prazer espiritual. Que fora da caverna você vai ver um mundo novo. E avivamento é um mundo novo. Se você quer um avivamento, você vai experimentar um mundo novo, uma vida nova. Avivamento é o que estava morto, aviva, ressuscita, se transforma. Mudança de vida, mudança geracional, mudança institucional, mudança espiritual. Avivamento traz consigo mudança. E essa campanha, ela não é para você vir aqui na igreja e dar uns 2, 3 pulinhos e acabou, não. É para que você tenha uma mudança de vida, para que você reflita onde quer que você andar. Glória de Deus, poder de Deus. Por isso Deus te diz hoje, suba a montanha, desça a montanha, unja reis e profetas, porque Deus te deu essa autoridade novamente sobre a tua vida, em nome de Jesus. A autoridade que você perdeu e que você não sabia onde estava, Deus está te devolvendo em nome de Jesus. Ah, mas eu não falo em línguas faz 2 anos. Hoje é dia de você ser avivado aqui em nome de Jesus. Ah, mas eu não recebo nenhuma palavra profética mais. É porque você estava dentro da caverna, meu irmão. Dentro da caverna os nossos ouvidos ficam tapados. Mas quando a gente sai da caverna, Deus fala com a gente. É tempo de você sair dessa caverna que você se auto-enfiou. É tempo de nós vermos a glória de Deus. De nós experimentarmos a presença de Deus. Uma unção nova. Projetos novos. Ah, quantos projetos eu sei que você tem, que estavam com você dentro dessa caverna. Quando você sair de dentro dessa caverna, esses projetos vão experimentar a luz. Caverna é lugar de escuridão. Saia da caverna e você vai ver que a luz de Deus vai estar brilhando pelo seu projeto, pelo seu sonho. Oh, aleluia. Querido, Deus me disse que Ele traz paz na tua vida. Ele começando a trazer uma paz sobrenatural sobre a tua vida. E Deus, Ele vai te dar, está te dando agora, nesse exato momento, uma unção, uma autoridade, para você triunfar diante dessas dificuldades que você está enfrentando. E essas dificuldades, muitas vezes, você não divide ela com ninguém. Mas Deus diz, querido, que Ele tem uma aliança contigo. Há 3 anos atrás, Deus te deu uma palavra dizendo que Ele te faria próspero aonde quer que você andasse. E a Bíblia diz que Deus, Ele cumpre pela palavra dEle, por todas as palavras dEle. E Ele te unge hoje, nessa noite, para você subir a montanha, descer a montanha, ungir reis e profetas, aonde quer que você. Receba, querido, em nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. O ministério do louvor pode vir aqui. Vamos adorar ao Senhor. Ei, grande homem. Oh, aleluia. Eu gostaria, meu irmão. Ah, pastor, você quer ver barulho? Não, não quero ver barulho, eu quero ver glória. Porque barulho a gente vê por aí, ator de direita, sai aí no batuque, você vê barulho. Eu gosto de sentir a glória de Deus. Feche os seus olhos e comece a dar liberdade ao Espírito Santo. Oh, comece a dar liberdade ao Espírito Santo. O Senhor vai estar tocando na tua vida. E se algum líder quiser orar, pode ministrar nas vidas.